Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Hoje tem um time caxiense aqui fora. Ontem foi cachoeirense, né? Tinham 3 cachoeirenses aqui. Hoje 3 caxienses. Não, tem um que não é caxiense. Não, na verdade... Um é farroupilhense. E ele diz que Caxias... pertence a Farroupilha. Pertence a Não, Caxias pertence à grande Farroupilha. Isso aí, discutido. Eles já estão se anunciando, que é o general Denardi, que já falou agora, o nosso governador Germano Rigoto e o Calil Seco. Quer dizer, um trio aqui serrano, vamos dizer assim. Um de Farroupilha, exato, conterrâneo do Luquezzi. Do Luquezzi. O Sartório de Antônio Prado, governador. Que é de Farroupilha também. Ele não é de Antônio Prado, não. É de Farroupilha. Não, ele disse que é de Antônio Prado. Não, é de Farroupilha. Antônio Prado faz parte da grande Fazia Farroupilha. parte da grande Farroupilha. Não, é de Farroupilha. Mas tem uma coisa, ele só toma aquele vinho rosé de Antônio Prado. Bom, é isso, ele é fiel, aquele vinho rosé dele em garrafão. Ele toma... Garrafão. Luiz Carlos Bodanese, nosso cardiologista preferido. Prazer tê-lo aqui. Igualmente, também da Serra Gaúcha. Não sou eu o preferido? Mas não, tem vários. O Luquezzi está empatando comigo agora, né? Está empatando. Mas também sou não, ele é mais velho, um pouco mais velho. Hoje muito bom. Zagueirão, hein? Tem todo o tipo. Tem tipo. O estilo. Treino, joguei muito campeonato amador. Para ele, qual é o teu time, Bodanese? Não, eu sou gremista, não. Mas assim, eu sou gremista coerente. Gremista coerente que não faz... Tem o caxiense, o juventudista e o Coronel Kleber. Coronel Kleber... Eu, na verdade, sou gremista, mas as grandes alegrias eu tive com o Inter. Porque eu acompanhei toda a segurança do Inter quando ele foi nos Emirados, na Copa do Mundo. Então, o relacionamento com o Inter é muito, muito positivo mesmo. E atleta de basquete. Foi atleta de basquete. Que é secretário de segurança de Porto Alegre. O senhor teve alegrias com o Inter sendo gremista? Eu pensei que o Inter tivesse de proporcionar essa alegria perdendo pro Grêmio. Não, ao contrário. O relacionamento com o Internacional sempre foi de alto nível. O ex-secretário Calil Seco, que está conosco aqui, coordenou a Secretaria da Copa. E nós tivemos o relacionamento com o Esporte Clube Internacional em alto nível, onde a segurança foi tratada como uma situação extremamente importante para nós fazer o evento como fizemos em Porto Alegre. Então, posso dizer que aqui está a ala da Copa do Mundo, porque os 3 trabalharam na Copa do Mundo. O coordenador Brasil foi o general Denardi. Secretaria Extraordinária de Grandes Eventos. Aliás, e quando o general Denardi deixou, é que as coisas não começaram a não acontecer da forma como deveria. Né? Mas eu quero dizer que eu também tive um grande momento com o Internacional. Eu sou Caxias, fui da direção do Caxias, sou campeão gaúcho naquela época. Eu estava na direção do Caxias quando nós ganhamos o Campeonato Gaúcho, mas eu tive um grande momento que foi como governador, primeiro fazer uma preleçãozinha como governador a equipe do Internacional, no momento que se deslocava para disputar o título mundial. E depois, na volta, receber no avião, na escadaria do avião, o título do Fernandão e ele me entregando a taça, quer dizer, foi um momento muito, muito, muito importante e muito emocionante aquele momento. A figura do Fernandão... O senhor virou colorado também? Não, eu te diria o seguinte, não tinha como naquele momento não estar vibrando com a conquista do Internacional. Mas o senhor é mais colorado ou gremista? Eu te diria o seguinte, toda a torcida do Caxias, historicamente, tem uma tendência para o Internacional. E a torcida do Juventude para o Grêmio. É verdade. Então tem tradicionalmente isso. Caxias mas eu sou torcedor do Caxias. Mas o Calil sempre joga a camisa do Inter, nossos grenais na praia. Não acredito. Mas eu sou juventudista. Mas grenal na praia é a camisa do Inter, é ou não é? Porque vocês me convidaram, me sequestraram rápido, mas eu não tenho preferência, eu sou juventudista. E é que Caxias e Juventude é muito difícil fazer time, porque com as migrações
eles já chegam lá em Caxias colorados ou gremistas. Então, o segundo time passa a ser o da cidade, não o primeiro time. É muito difícil fazer futebol no interior. Tem duas cenas de Geraldo Denardi que não dá para esquecer. Ele não conhecia a Arena. O dia chega de Brasília, já tinha passado pelo Comando Militar do Sul, não tinha passado ainda. Não tinha passado. Aí ele não tinha visto a Arena, chegou a obra da Arena, ainda estava em obras. Quando ele veio pela Freeway, conduzido, claro, com um carro oficial, que ele olhou a Arena... Ele quase se transformou em gremista naquela hora, pela grandiosidade da obra. E agora, sonho do Paulo Sérgio. Depois ele foi ao Grenal e encontra com o Eduardo Lima Veiga no estacionamento da Arena e ele diz, bom empate para nós. Levei 3-0. Mas coisas que acontecem. Coisas que acontecem. Continua conselheiro do Inter? Continua. Mas o governador, tem um lance, o senhor falou, a emoção. Eu recém tinha sido promovido a 4 estrelas e o meu primeiro comando como 4 estrelas foi no Mato Grosso do Sul. Tem que dizer para o espectador, não sabe o que é 4 estrelas, né? Um oficial do exército do mais alto posto. Né? Eu já fui. Do mais alto posto. Agora é difícil, né? Olha, o que o pessoal assiste o programa e fala bem do programa é uma coisa incrível. Mas o que tem de gente que me diz, mas em casa, às vezes o Paulo Sérgio não deixa o entrevistado falar. Mas claro o general Denardi está contando uma história e 2 vezes. Não, mas ele diz 4 estrelas. Tu acha que o telespectador todo sabe o que é 4 estrelas? É o posto mais alto do Exército. Posto mais alto do Exército. Isso é importante esclarecer. Tem que ser didático também. Eu cheguei num sábado de manhã, não conhecia Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Cheguei na sexta de noite, sábado de manhã estou arrumando minhas coisas e era o jogo do Mundial do Inter. E entrei na minha casa, sem problema. E tô arrumando, quando chegou 11 horas, me fardei, camisa do Inter, calção, e assistindo o jogo. Ganhamos. Eu peguei a bandeira do Inter e saí pela vila sozinho, que era lá, 12:30, 42 graus, né? Sozinho, dizendo, é campeão, é campeão. E o pessoal da Vila Militar, ninguém me conhecia, porque eu era da área. E o pessoal dizendo, mas quem é aquele maluco que tá de bandeira na mão gritando que é campeão, é campeão? No outro dia eu assumi o comando. Aí o pessoal, os coronéis, majores, é o comandante. Posso te dizer que 90% passou a ser colorado. 90% passou a ser colorado. Mas aí de desconhecido, me lembro do general. Uma passagem. General Rota, nosso amigo, João Carlos Rota. Sim, ele mandou pintar ali, onde agora é o Museu do Exército. Ele mandou pintar meio cor-de-rosa o troço. E ele, orgulhoso, no fim de semana, ele vai a paisano. Então, guardinha ali, os soldadinhos. Isso ele contava para nós. Já aí o que tá achando da pintura? Ele disse, quem mandou fazer essa pintura deve ser meio viado. E era ele mesmo. Era ele mesmo. Ele contava pra gente isso. Mas vamos agora, já feito esses momentos aí de descontração, nós vamos ao Minuto do Sesc aqui no Pampa Debates. Minuto Sesc. Sesc, a força do sistema V-Comércio ao seu lado. Na última quarta-feira de maio acontece o Dia do Desafio Sesc, que incentiva as pessoas a saírem do sedentarismo, realizando 15 minutos, doutor Bodanese, consecutivos de atividade física, despertando as pessoas para uma vida mais ativa, prazerosa e, claro, saudável. Enquanto a data não chega, vamos ajudar. Até o dia 30 de maio será possível doar tênis, chuteiras para crianças e para os adolescentes, em qualquer uma das unidades do Sesc aqui no Rio Grande do Sul. E você, claro, quer saber mais sobre o Sesc, o Dia do Desafio, o DDD, acesse o site sesc-rs.com.br/Dia do Desafio e participe do Desafio Sesc. Você se mexe e o mundo mexe junto. Uma realização do Sistema Fê-Comércio RS/Sesc do Rio Grande do Sul. Minuto Sesc. Sesc, a força do sistema V-Comércio ao seu lado. Mas eu agora, aproveitando que tem desportistas aqui, continua repercutindo aí no Brasil inteiro
convocação do Tite, vocês acham que foi justa a convocação do Tite? Era esse o máximo que ele poderia fazer em termos de selecionar jogadores para integrar a seleção brasileira para a Copa da Rússia? Com uma única exceção. Eu acho que se não convocasse o Jeromel, seria a maior injustiça que poderia acontecer, porque havia uma dúvida com relação ao Jeromel. E eu não tenho a menor dúvida que houve uma única injustiça. A não convocação do Marcelo Groi como goleiro. Eu acho que ele está vivendo um momento espetacular. Não sei se não seria até um goleiro para ser titular da seleção brasileira nesse momento. Eu diria que o único reparo que eu faria... achei que o senhor ia falar no Arthur. Não, o Arthur e o Luan. O Arthur e o Luan. Não, o Arthur e o Luan não que eram os dois possíveis convocados. Eu te diria o seguinte, é que tem muita gente ali e com uma diferença com relação... Tyson. Presta atenção, Paulo. Fred. Paulo, presta atenção. O que o Tite priorizou, e eu acho que ele está correto, jogadores que têm muita experiência internacional, que jogam na Europa, então são poucas as exceções de jogadores que não foram para o exterior, ou na Europa, ou na China, mas passaram pela Europa, mas eu te diria que isso que prejudicou o Luan e prejudicou o Arthur. A experiência internacional que o Arthur vai ter, tem alguma pelo título do Grêmio, mas não joga na Europa. Agora, goleiro, tu me desculpe, goleiro não tem necessidade de estar jogando na Europa para ser convocado. E eu acredito que este é o único reparo que eu faço. Claro que o Arthur e o Luan, se fossem convocados, a seleção estaria muito bem servida também pela qualidade dos dois. Eu também concordo. Eu acho que assim, o Jeromel seria uma grande justiça, mas eu acho que o Arthur o Marcelo, o goleiro Groi, um dos dois deviam ir também. Então eu acho que essa foi uma injustiça no meu modo. Um dos dois deviam ir, pelo menos um dos dois. Eu concordo, acho que como o goleiro está assim num momento esplendoroso, ele agora quebrou a marca de maior, goleiro menos vazado. Ele conseguiu ficar mais de 800 minutos sem tomar gol, não é coisa pouca. E o Arthur, acho que embora não tenha experiência internacional, ele já tem uma postura de jogador internacional. Excelente jogador. Ele seria o melhor jogador do Grêmio. Para reserva, talvez não titular, mas para reserva, para momentos necessários, entraria como uma luva nesse time. Eu penso que entre o Cássio e o Marcelo Groi, ele escolheu quem estava mais próximo dele, que foi goleiro dele no Corinthians. Então foi questão de confiança. E o Jeromel vivia um momento muito melhor que o Caio, que poderia ser o do São Paulo. Não, esse não joga nada. Mas eu acho o Jeromel 500 vezes melhor, inclusive como postura de cidadão, que eu acho que nós temos que ter atletas, não jogadores de futebol. E acredito que o Rio Grande do Sul está contemplado, tem 4 gaúchos, o Douglas, Tyson, o Alisson e o Cássio. 4 gaúchos na seleção e mais o Jeromel adotado como gaúcho, porque joga no Rio Grande do Sul. Quantos colorados? 2? E 2 ex-gremistas. Mas eu penso o seguinte, se tu pensasse como a Alemanha pensou para chegar onde chegou, ela faz um planejamento a médio e longo prazo. Ela estaria levando um Arthur e um Luan já pensando na Copa de 2018. Eu acho que o Arthur poderia estar perfeitamente, porque ele tem bola, vai ser titular do Barcelona. Ele é um jovem. Se eu tivesse que convocar, não tem nada a ver posição com posição. Entre o Arthur e o Jeromel, se tivesse que, vamos decidir, eu deixaria o Jeromel e levaria o Arthur. Não, por favor. Estou dizendo eu. Eu acho que o Jeromel, ele está num momento mais, digamos assim, mais elevado por tudo. Jeromel, eu acho que eu não tinha como não convocar. O Jeromel realmente é um zagueiro, por tudo, inclusive, ele falou, é um atleta completo. E ele demonstrou quando jogou com o Real Madrid contra o melhor centroavante do Brasil, do mundo, e ele marcou totalmente muito bem. Então, tá pronto para uma Copa. Eu fico dentro da linha do Calil.
que foi visto só para 18, não se pensou para 22. Então, poderiam atletas novos, no caso do Arthur, do Luan, eles já serem preparados para 22. Eu acho que isso, com todos os atletas que foram convocados, por idade, se a gente analisar, é para 18 mesmo. Eu acredito que poderia ter sido colocado gente já vendo 22. Mas não adianta, olha aqui o imediatismo no futebol. É resultado, né? O imediatismo no futebol, ele é fundamental, lamentavelmente, até para a preservação dos senadores. Agora, uma grande perda para o Brasil é essa lesão do Daniel Alves, né? Vai ser uma falta muito grande. Essa é uma grande perda, porque, por favor, nem o Fagner, que ele convocou, e eu concordo, o Cássio e o Fagner só foram convocados porque são jogadores que acompanharam. A confiança dele. São de total confiança do Tite. Agora, nem o Danilo, nem o Fagner, no meu modo de ver, tem condições de substituir e fazer o papel que o E eu vou aproveitar então aqui no Pampa Debates e vou dizer, o titular da lateral direito pode me cobrar, vai ser Marquinhos, não vai ser nenhum lateral. Nenhum dos laterais, pode vai ser. Vai ser o Marquinhos e me cobrem aqui. Assim como foi o Edilson, volante numa Copa do Mundo, assim como foi o Piazza, quarto zagueiro na Copa de 70, o lateral da seleção vai ser Marquinhos. E vai fazer o apoio todo pelo lado esquerdo. E Calil, por mais que tenha razão, e quando o Paulo fala do Arthur, e tem toda a razão, é um jogador completo. Agora a gente coloca o Luan num segundo plano. Só que lembrem o que aconteceu com o Luan na Olimpíada. Quando ele entrou, mudou toda a seleção. Ele, na verdade, resolveu o problema e ele foi o grande responsável pelo título da seleção na Olimpíada. Então, ele é um jogador que eu não tenho dúvida, ele, em partidas decisivas... Chegando à conclusão que a base da seleção tinha que ser o time do Grêmio. Marcelo Groy, olha que espinha dorsal, Marcelo Groy no gol, pelo que eu estou ouvindo dos senhores aqui. Não. Jeromel. Menos, Paulo Sérgio. Arthur e Luan. Olha que espinha dorsal. Não, mas eu estou dentro a vontade de todo gaúcho. Só um pouquinho. Mas não é assim. Mas não é assim. Você sabe que o Brasil é muito grande. Pô, quem deve estar feliz é o Filipão, que lançou o Arthur, lançou o Luan, né? Um ou dois... Tá bom. Agora vê o Grêmio. O Léo Moura. Estava indo até pro Passo Fundo. Léo Moura, caiu o time dele lá. O Raul Cortez também estava indo para o time da segunda divisão. Hoje são todos titulares do Grêmio jogando bem. O Jeromel era reserva do time dele na Espanha. O Kahneman não figurava no clube que estava. Mas tinha sido campeão da Libertadores. Sim, mas eu estou te dizendo, o time do Grêmio foi feito com a base de veteranos, de jogadores mais experientes, que não estavam em times de primeira divisão. Não, mas só um pouquinho. Tem um jogador do Grêmio que tu vai me dizer que eu tô doido. Mas não tô sonhando. O Everton. Esse jogador é jogador que, se fosse colocado numa seleção, dentro do quadro, dentro do momento que está vivendo o Everton, dentro do momento que ele está correndo, o que ele está fazendo, um jogador desses desequilibra um jogo. Então você vai me dizer o porquê que o Grêmio tem vários jogadores do Grêmio? Porque disparado hoje é a melhor equipe do Brasil. Disparado. E tem uma espinha dorsal que tu colocaste aí, que coloca jogadores de não tanto nível técnico ao lado deles, essa espinha dorsal. Por exemplo, o Grêmio agora perde Jeromel, perde Everton e perde Arthur. Tá? Para os jogos até a Copa. Perdendo esses três, como perdeu agora, 2 por lesão e 1 por convocação. Entrou o Alisson. Mas vai ver a perda de conteúdo do Grêmio em termos de técnico. Olha que espinha dorsal. Groli no gol, Jeromel, o Kahneman, se fosse convocado para a seleção argentina, Arthur, Luan e Everton. Nós vamos torná-lo brasileiro, o Kahneman, agora. Ele vai entrar Vai entrar também na seleção brasileira. Não, mas acho que o Grêmio conseguiu reunir um grupo, e isso com a formação. Mas também um treinador como o Renato. Mas veja bem, o Jeromel, inclusive, quando veio para o Grêmio, o pessoal achava até que o nome não daria certo e a postura dele não era de jogador. E ele mostrou totalmente o contrário. Era nome de remédio, né? Todo mundo dizia. Jeromel. Xarope. Primeiro dia de treino, olharam eles, não tem nem jeito. Que nada. Olha aqui, estou ouvindo, fiz depreendida do que foi, porque eu nem dei minha opinião, né? Paulo Eu só disse que convocaria, se tivesse decidido levar um do Grêmio, por exemplo, que é um absurdo, né? Vamos levar porque é do Grêmio um. Eu acho que tem que levar os que merecem. Então, mas se tivesse decidido entre Jeromel e Arthur, eu levaria o Arthur, não levaria o Jeromel. É a minha opinião. Paulo Sérgio, eu estou ouvindo aqui só Grêmio, e então quero aproveitar, e como eu disse há pouco,
alguém perguntar ao Renato como é que o Internacional tem que jogar na segunda-feira contra a Chape. Porque ele reclamou que o Internacional jogou na defesa, quer dizer, o Rei está reclamando. Ele queria que o Internacional saísse para levar 5. O nosso técnico tem que perguntar, telefona para o Renato e pergunta, porque não é possível. O que ele falou não é possível. Agora não pode jogar mais na defesa contra o Grêmio. Tem que jogar no ataque porque o Grêmio tem que ganhar. Parabéns ao treinador do Internacional, que deu uma lição de humildade. Parabéns. Ele sabe da diferença do seu time em relação ao do Grêmio. Ele jogou como deveria ter jogado. E como o Grêmio jogou contra o Real Madrid. Claro. Porque era um time. Mas é um esquema de jogo 10-0, é um esquema bom mesmo. Do outro lado do campo fica 10 jogadores. Errado é segunda-feira. Bom é não tomar gol. Errado é segunda-feira o Inter jogar nesse esquema. Aí é o errado. O Inter cometeu um erro nesse jogo, que não era o jogo pro Leandro Damião, embora tivesse sido o jogador que mais chutou, também centroavante, mas tinha que ter jogado com o jogador mais veloz na frente pro contra-ataque. O Damião não tem velocidade. Então não adianta. Jogou com o cara errado de centroavante. Para fazer o jogo que o Inter fez, precisaria mais velocidade na frente. Eu botaria até o Uruguai na frente. Eu não sei quem que é. O Nico Lopes. Boa noite, Paulo Sérgio. Vou cobrar que ele prometeu o sempre governador de Rigoto sobre o presidente da Petrobras. Eu não entendi bem aqui. Manter as construções das plataformas de petróleo em Rio Grande, mantendo os 20 mil empregos no estado. Eduardo Cloir. O que a Petrobras está fazendo é um crime contra a própria Petrobras, eu acho. Todos, olha, eu sou um admirador da capacidade do Pedro Parente, eu já disse isso a ele, é um homem, inclusive, que se falava na possibilidade de ser um candidato a presidente pela capacidade dele. Só que tem algum detalhe. O Pedro Parente, querendo mostrar resultado na Petrobras, está conseguindo mostrar. Pois é, a Petrobras é uma melhorada depois da Lava Jato, agora com a nova administração, uma coisa incrível. Mas, por favor, construir plataformas que poderiam e que estavam projetadas para serem construídas em Rio Grande e construir na China é um crime absurdo contra o país. Né? Não é só os empregos que não está gerando aqui no estado, é a tecnologia que está. Então, não tem lógica isso. Não tem, e eu tenho brigado, eu quero dizer ao nosso telespectador que eu tenho. Eduardo. Quero dizer ao Eduardo que eu que lutei tanto para que aquele polo naval acontecesse, porque o pessoal diz dar os méritos do polo naval ao governo federal. Não. Se o governo federal, o governo Lula, depois a ministra de Minas e Energia, que era a ministra Dilma, tiveram um papel fundamental em distribuir a indústria naval pelo Brasil. Tiveram. Só que se nós não conseguíssemos área no porto, se nós não dessemos incentivo para essa grande indústria naval vir para cá, não adiantava o governo federal definir que tinha que ter indústria naval no Rio Grande do Sul. Nós tivemos um papel fundamental para ter esse polo naval em Rio Grande. E eu vejo como uma atitude criminosa contra o país, tu jogar esses investimentos que poderiam estar sendo feitos aqui com a construção dessas plataformas, desses petroleiros, e sucateando, pegar uma plataforma, Paulo, general, estão pegando uma plataforma e vendendo como sucata. Ela não está pronta. É um crime. Ela não está pronta. É muito triste. É muito triste. Tem toda a razão, governador. Então não tem lógica isso. Tem toda a razão. Isso aí é um absurdo mesmo. Olha, eu sou um crítico desde o primeiro minuto. O senhor lembra disso, né? De ter tirado as plataformas daqui. Isso foi um crime de lesa pátria. Com certeza. E é o outro porto também de swap, também estão desativando em Pernambuco. O que está acontecendo agora aqui em Rio Grande, em Pernambuco também. Eu tive uma briga aqui. É um horror. O problema social que criou em Rio Grande. Enorme. Eu tive uma briga problema aqui com o social. Sérgio Turra, quando eu pedi indicação de qual é o seu candidato à presidência da República, ele, Pedro Parente. Eu digo, primeiro, não é do seu partido. Segundo lugar, os danos que ele cometeu para o Rio Grande do Sul nesse aspecto não credenciam ele a ter o respaldo de voto para presidente da República, que muito menos aí que ele percebeu, não, tens razão. E é isso. Depois dessa mensagem, a cobra vai fumar, viu?
telespectador lembrou, mas já estava na minha cabeça também de tratar do assunto. Manter contato frequente com os médicos é uma das prioridades do CREMERS, doutor Badanese. É por isso que o Conselho mantém a campanha de atualização cadastral dos profissionais do interior, garantindo maior proximidade entre o CREMERS e a classe médica. Acesse o cremers.org.br/ações pela saúde e conheça outras realizações do Conselho pela medicina. CREMERS, ações efetivas pela saúde. França, Itália, Chile, Argentina, Portugal, governador Rigoto. Há vinhos do mundo, importa os mais emblemáticos rótulos de cada país para que você viva o melhor do universo dos vinhos. A Vinhos do Mundo se especializou em vinhos para atender você. Passe em uma loja da Vinhos do Mundo, na Cristóvão Colombo, 1493, ou na Getúlio Vargas, 1135, ou na Lípio César, 203. Aliás, ontem tomamos Vinhos do Mundo lá no Comando Rodoviário Estadual, né? Cozinheiro ontem foi o aniversariante de hoje, que é o deputado Calil, depois vamos homenageá-lo. Só que ele te convida para... O aniversário dele ontem e nós ficamos só assistindo. Hoje que é o dia. Turma do futebol. Senão daqui a pouco... Depois temos mais homenagens, Calil, além da tua, temos... avô fresco aqui na bancada, temos tudo aqui, né? Mas depois nós vamos tratar desse assunto. Antes, nós temos tratado de um assunto muito mais polêmico, que é a CIA. A CIA, aliás, a esquerda brasileira odiava os Estados Unidos, os Yankees, né? A CIA era a CIA fez a Revolução de 64 no Brasil, a CIA participou do golpe agora, então a CIA era odiada. Do dia para a noite, a CIA virou ídolo da esquerda brasileira. Tudo porque apresentou um documento que não se sabe a origem, se é que é documento, se é um informe, se é uma informação, de que o general Geisel autorizou o general Milton Cerqueira, né? Milton Cerqueira, o general Figueiredo, a executarem os subversivos mais perigosos, né? E a esquerda aí, eu não sei qual é a segunda intenção, não sei se é o Bolsonaro, é o temor de uma intervenção militar, mas o senhor, como militar, como se sentiu com isso, general Denardi? Eu me senti muito chateado. Eu tenho 50 e poucos anos de serviço, 54 de serviço, e confesso que sou do lado aquele tempo. Nunca ouvi falar isso. Segundo, me causou estranheza um documento, agora o governo brasileiro está pedindo documento oficial. Vamos ver o documento oficial, porque o que veio foi a opinião de uma outra pessoa que a conseguiu na CIA. Eu acho muito estranha a coisa. E me chamou a atenção no documento lá, pelo menos que o jornal apresentou, dizia assim, que o Centro de Inteligência do Exército, ora meu Deus, Centro de Inteligência do Exército é de 1993. Antes se chamava Centro de Informações. Será que a CIA já antecipou 30 anos antes que seria Centro de Inteligência? Ora, meu Deus, isso nitidamente nós estamos sabendo que tem um militar na ponta digamos assim, e isso está causando um mal-estar muito grande para a esquerda. Então, fica aí minhas dúvidas, e eu concordo com o que você falou, fica minhas dúvidas sobre este documento. É ver para crer. Gostaria da opinião dos demais. Eu sempre soube que o general Geisel, eu acho que é muito importante que esse documento seja realmente feita uma apuração sobre a veracidade e sobre a autenticidade e sobre o que contém esse documento. Claro. Né? Porque o general Geisel sempre foi tido como o que iniciou o processo de redemocratização do Brasil, que determinou as ações para que nós tivéssemos a redemocratização. Então, surpreende algo que vai na direção contrária àquilo que a história dizia, que era no período do general Geisel que nós tivemos todos os movimentos pela redemocratização. Tá? Então, eu acredito que esse documento tem que, efetivamente... Inclusive a indicação do próprio Figueiredo.
que era o presidente que ia levar o país a... Eu acho muito importante é que o governo brasileiro realmente exija o documento e faça uma verificação sobre a autenticidade, sobre o que realmente contém nele. Governador, e outro detalhe, será que numa reunião com, digamos, a cúpula do governo na época, tinha uma escuta? Como é que esse elemento vamos dizer, da embaixada dos Estados Unidos transmitir essa mensagem onde ele conseguiu? Pode olhar no documento, diz que tinham 3 ou 4 generais que eram, enfim, 2 presidentes, um presidente e o João Figueiredo no futuro. Como é que ele conseguiu isso, descobriu isso? Quer dizer, a coisa está meio dúbia. Acho que o governo brasileiro tem que pedir o que há de realidade nisso. Coronel. Isso eu vejo interessante porque funciona muito na segurança pública. Quando nós pegamos modelos antigos e colocamos um invólucro novo, o resultado é antigo. Então eu vejo que esse assunto é um assunto já passado, um assunto que... Totalmente. O resultado não vai ser novo, ele não vai trazer novidade. Como acontece na segurança pública. Se nós pegamos modelos de projetos, modelos de estruturas e vamos sempre repetindo aquilo ali, o resultado já é conhecido. Então eu não consigo ver assim uma novidade, ver algo que pudesse ser debatido no cenário nacional. Mesmo nós estamos vivendo um momento pré-eleição, mas o assunto já é um assunto até muito... porque, o senhor tem razão, até porque debatido, né? A esquerda pediu, a reivindicação da esquerda proclamou isso, fez manifestações, movimentos, pedindo uma anistia ampla, total e restrita. Foi concedido, Figueiredo deu anistia ampla, total e restrita. Aí vão fazer a exumação do Jango, como se tivesse assassinado, um custo fantástico no Brasil. Essa comissão da verdade não resultou em absolutamente nada. Era para ter retroagido no governo Getúlio Vargas, não retroagiu coisíssima nenhuma. Era justamente para desestabilizar os militares e o governo militar. Então, é disso. Agora, quando tem a ameaça do Bolsonaro, alguns também estão defendendo, que ontem foi uma loucura o que defenderam a intervenção militar, que os militares não vão fazer, não querem fazer. Né? Aí começa a surgir essas coisas. Só que os militares entraram numa fria, agora vão entrar na sua área. Assumir a segurança no Rio de Janeiro foi uma fria, foi uma missão ingrata, que eu acho que os generais pecaram rotundamente em aceitar participar desta fraude, para mim, fraude na segurança pública do Rio de Janeiro, que foi colocar os militares lá. Não resolveu absolutamente nada, não vai resolver, né? E já sabia que não resolveria. Foi apenas usar os militares para isso, essa é a minha opinião, ao menos. E eu concordo com a sua opinião. Tem um aspecto interessante, até aproveitando o general. Na verdade, o interventor do Rio de Janeiro é um general do Exército. Não é o Exército brasileiro que está fazendo a intervenção no Rio de Janeiro. Parece não é, porque acredito que no tempo do general, o Exército já fazia operações, nós vemos dos grandes eventos no país, que o Exército já estava, desde 2006, 2007, o Exército ele já vem fazendo ações. Então, na verdade, nós temos um interventor militar, nós não temos o Exército fazendo a intervenção no Rio de Janeiro. Acredito que o general tenha mais... Foi usada a imagem do Exército. Mas é uma imagem, mas ela é dissociada. Que o Exército nem está preparado para tal. Eu coordenei a Maré e o Alemão com o nosso ministro Jobim, o Alemão. E veja bem, o Exército saiu, 3 meses depois, a situação ficou na mesma. O problema é que não adianta colocar a força se nós não tivermos a presença do Estado. Como? Através da educação, através da escola, através de saúde, de postos de saúde. Porque senão o bandido vai lá e aí? Ele dá aquilo que vamos dizer, o favelado necessita e passa a ser, o favelado passa a ser um apoio a ele. Então veja bem o seguinte, nós enquanto estamos no Alemão, nós ficamos 1 ano e pouco, na Maré um pouco mais. Sabe quanto custava por dia a Maré? 1 milhão. 1 milhão, 30 milhões
é o que se gastava por mês para Exército, Marinha e Aeronáutica. Resolveu? Resolveu. Enquanto estava lá, não teve problema. Agora, se o Estado não se fizer presente, Com política. há uma volta total do banditismo. Não adianta. Isso fica muito claro que foi a colocação no Rio de Janeiro das UPPs. O que significa UPP? É o Estado, pela força, entrar em determinadas comunidades. Sim. Mas o passo seguinte é a entrada do Estado pelo social. É isso aí. Por que a UPP no Rio de Janeiro ela não funcionou? Porque ela entrou pela força, que era o primeiro momento, mas não entrou o social. Então, é óbvio que aquele modelo de processo de segurança, ele iria cair no vazio, como aconteceu. Exatamente. Então, isso é importante. Quando a gente fala muito no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, na verdade, a periferia, as favelas, elas deixaram de contar com o Estado. Então, esta é uma situação que nós não podemos colocar assim como modelo para as outras cidades do país, porque é do Rio de Janeiro, é uma situação para o Rio de Janeiro. Mas tem outra questão, secretário. Não é só o problema da falta de Estado. É que o Rio de Janeiro é o exemplo vivo de como nós tivemos um processo de urbanização totalmente errado. Tá? Então, tu corrigir isto agora com a presença do Estado é muito mais difícil. Se tu pega o Morro do Alemão, se tu pega a Rocinha e tu vê a localização da Rocinha e aquela população que está ali com uma situação, grande parte de irregularidade no processo de ocupação dos espaços, tá? Muito difícil. Tu tem no Rio de Janeiro um estado que, pelo amor de Deus, se tu olhar, a gente olha o Rio Grande do Sul e se diz, olha, teve irresponsabilidade fiscal. Eu acho até que teve governos aqui com irresponsabilidade fiscal no Rio Grande do Sul. Mas nós não temos royalty de petróleo, como tem o Rio de Janeiro, como tem São Paulo, como tem Espírito Santo, como tem Sergipe. Nós não temos royalty de minério, como tem Minas Gerais, como tem Pará. Nós estamos tendo que pagar dívida que fizeram no passado e nós estamos pagando hoje. Tá? Nós perdemos receita com uma lei Candir que tirou receita de um estado com vocação exportadora como o Rio Grande do Sul. Então nós temos um quadro. Seriam os nossos royalties. Nós temos, agora tu pega o Rio de Janeiro, teve uma irresponsabilidade fiscal ao longo desses anos, com uma roubalheira, que é uma coisa absurda o que aconteceu no Rio de Janeiro. Pois bem, então tem esse lado. Tem o lado de erros que foram cometidos, desvios que foram cometidos, mau aproveitamento dos recursos públicos, mas tem também uma realidade, né, que nenhum estado, nenhuma cidade praticamente tem uma situação como a do Rio. O tipo de ocupação, a situação daqueles morros como estão, para conseguir fazer com que o Estado faça isso que tem que fazer, que é levar a educação, que levar a saúde, que levar a infraestrutura mínima e, ao lado disso, atacar o problema do Rio de Janeiro, que é do Brasil, que é o problema do sistema prisional. Porque toda a situação do Rio começa a se deteriorar de dentro das prisões. Tá? Então, tu vai ter que atacar esse problema prisional de uma forma muito séria e com ajuda federal. Tá? Agora, estava vendo uma notícia. O governo federal acabou de pagar 175 milhões hoje de dívidas atrasadas do Rio de Janeiro. Quanto que o governo federal já colocou no Rio de Janeiro depois dessa crise? Eu concordo plenamente. Pagou hoje 175 milhões. Com todos que falaram, mas principalmente, Paulo Sérgio, tu colocaste muito preciso no início, quando tu colocaste, foi fato político. Não é local de exército cuidar morro. Exército tem que cuidar o país, a nação. Então, tu colocaste muito bem. Eu acho que usaram a imagem do exército para uma coisa que não... A solução é de base, é questão social. Tu vai cuidar da segurança dando condições educacionais, condições de ocupação à criança no turno inverso. Então, o problema é estrutural. E estrutural só se regulariza com uma política integrada. Não está tendo política integrada. Usaram a imagem do Exército para uma coisa que não era papel do Exército. A Unicred é a instituição financeira cooperativa que acredita que realizar é estar junto. Por isso, General Denardi, está sempre ao seu lado, transformando investimentos
em resultados e oferecendo as melhores soluções para as suas oportunidades virarem grandes conquistas. Procure a unidade de negócio mais próxima e saiba como o cooperativismo pode fazer parte da sua vida. Unicred, mais valor para você. E vamos agora ao quadro de saúde, com o nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Dornelles, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina, presidente da Sul Rio Grandense, presidente da Bienal do Mercosul, é ele, doutor Gilberto Schwartzman. Doutor Gilberto. Nosso amigo. Boa noite, eu sou o professor Gilberto Schwartzman, sou especialista no tratamento do câncer. Os senhores e senhoras não têm ideia de como o tratamento do câncer de mama avançou nas últimas décadas. Antes, as mulheres sofriam com a retirada da mama e com os efeitos colaterais do tratamento, que eram tóxicos e pouco eficazes. Hoje, a medicina aprendeu a separar melhor os tipos de câncer de mama, oferecendo tratamentos mais adequados para cada tipo em particular. A grande maioria das mulheres não necessita mais retirar a mama. Não é maravilhoso isso? Podemos oferecer cirurgia que preserva a mama, associada a tratamentos muito menos agressivos. Da mesma forma, as pacientes que necessitam tratamento medicamentoso são selecionadas de forma muito mais criteriosa e há novos medicamentos muito ativos e menos tóxicos. Ou seja, o tempo de tratamentos tóxicos e poucos eficazes ficou para trás. Discuta esse assunto com o seu médico. Obrigado, doutor Gilberto. Aniversaria hoje a Sueli Petri, esposa do nosso Gilberto Porcelo Petri, presidente do Sistema Fiergs. Nilson Luiz Mai, presidente da Unimed do Rio Grande do Sul. Meu centroavante também, viu? Já jogou lá conosco. Jogou lá e perdeu. Não fez um gol, levou 5. Doutor Nilson Mai, lá de Lajeado para o mundo, né? O Luiz Felipe Carquede, também de aniversário, a Yara Johan Peter, o Márcio Martinez, aniversariante hoje também o Mauri Cruz, entre tantos amigos da gente que estão por aqui. E o ex-prefeito lá de Capão da Canoa, Valdomiro Novaski. Portanto, um time Luiz Carlos Frolich, também de aniversário hoje. Está de aniversário este jovem, sorridente, diretor do Badesul, que aí está, né? E somado a ele, nós temos que parabenizar, eu já disse que tínhamos avô fresco aqui no programa, e temos, né, que recebeu o Rodrigo, filho da Roberta e do Lucas, a Roberta, filha do nosso casal, que durante tantos anos governaram o nosso estado aqui, a Cláudia e Germano Rigoto. Parabéns ao nosso avô, à chegada do Rodrigo. Parabéns pra você nessa data querida. Obrigado. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Eu quero dizer que eu já tinha recebido os cumprimentos do programa. O Paulo Sérgio já tinha falado aqui no programa, e quando fala no programa, vocês precisam ver a repercussão. Então, através do Pampa Debates, eu recebi uma quantidade incrível de cumprimentos pelo nascimento do Rodrigo. A Cláudia e a Roberta estão nesse momento assistindo. Pois eu gostaria de saber. A Cláudia mandou a foto para Bebel, minha esposa, e é o pintinho amarelinho, porque tava com o tip-top amarelinho, e a Bebel mandou mas aí eu quero saber que camisetinha ele recebeu. Foi do Caxias, do Grêmio, do Inter. Até porque eu não sei qual é o time do Lucas. Olha, eu quero te dizer, o Lucas é Juventude, mas o avô é Caxias. Mas o Rafael, quando nasceu o Rafael, eu estava esperando, a Cláudia estava lá para ganhar o Rafael, e eu esperando, ouvindo o jogo do Caxias. Quando não entrei na sala onde ela estava fazendo a cesariana. Aí, quando saiu o gol do Caxias, me anunciaram o Rafael. O Rafael é Caxias fanático. A Roberta também. Eu acho que o Rodrigo vai ser Caxias também. Não precisa nem dar a camiseta. Mas não deram a camisetinha para ele ainda? Não, entreguei a camisetinha ainda para não forçar a barra, mas eu acho que é Caxias. Olha, o Renato Portaluppi já disse que vai mandar uma camisetinha, ou o Romildo, camisetinha do Grêmio para ele, hein? Olha, o Romildo. E vai Renato, ter um conselheiro do Inter aqui que vai mandar uma do Inter. O Renato, eu tenho uma. Vamos lá, quem chegar primeiro. O Renato, eu tenho respeito e uma admiração como treinador.
acho esses erros que foram cometidos, ele não precisa cometer isso. Como treinador, ele está fazendo um espetacular trabalho. Agora, o Romildo é um grande amigo, uma pessoa que, apesar de a gente ter tido caminhos diferentes na política e ter concorrido em momentos diferentes aí, ele apoiando uma candidatura, eu apoiando outra, mas a gente tem uma relação muito boa. E que belo trabalho ele está fazendo com o presidente do Grêmio, né? Aniversariante, parabéns, Calil. Parabéns. Muito obrigado pelo carinho. Não, só um pouquinho. E o Matheus e a Marina estão quase chegando também. O vovô a caminho. Ele já ficou vermelho. Não vai ser avô, vai ser tio. Eu tô com o Felipe também quase chegando. É o quinto neto. Felipe quase chegando também. Não, mas Parabéns, eu já sou meio avô, porque eu tenho o Caio, que é o Alex, que é casado com a Mariana, tem um filho de 3 anos, então é meu neto também. Já veio com o neto ao pé, então. Neto. Com o neto ao pé. É, claro. E que idade tá fazendo, Calil? 57, 5,7. Mas tá bem, Calil. Sou de 1961. Que maravilha. Nessa época eu entrei pro Exército. Nesse ano, 61. Coronel Denardi, Você já nasceu à sombra da Revolução, em 64. Não, fiz aqui a legalidade. Fizesse? Entrei na escola preparatória, que era preparatória. Brizola. E o meu primeiro serviço foi exatamente 25 de agosto, quando o presidente saiu e iniciou a legalidade. Vou dar um espacinho para os nossos telespectadores. Paulo Sérgio Castanheira quis falar sobre a ditadura aqui e essas denúncias aí. Já foi falado aqui, Carlos. Vou até pegar o meio aqui de trás, por exemplo, eu sempre pego lá do início pro fim. Parabéns pelo aniversário, um abraço do Miguel e Suzana de Taquari para o meu amigo Calil. O meu amigo Miguel, Zé Miguel, foi nosso vereador em Taquari. Nosso zagueiro, nosso meio-campista na praia. Vereador e Atlântida, vereador, e a Suzana na loja. Um abração ao Miguelão aí. Faz tempo que eu não vejo o Miguelão, tenho uma saudade dele. Tá bem, Zé Miguel. Vocês esquecem que o grande responsável pela insegurança do Rio de Janeiro é o consumidor das drogas, os que compram dos traficantes, Pedro de Uruguaiana. Ele tem razão. Tem razão. Absolutamente sim. Não há dúvida. E esse é o grande problema do Brasil, do Rio Grande do Sul, 8 fronteiras secas. Como é que tu vai controlar se tu não vai ter toda a parte, aproveitar a tecnologia de informação, aproveitar a central de comandos e controle? Como é que tu vai policiar 8 fronteiras secas no Rio Grande do Sul? Aí é impossível. O Tiago de São Leopoldo, concordo em partes, mas o Tite poderia ter levado o Arthur no lugar do Fred, mesmo ele tendo 3 semanas de recuperação. Isso é lógico. Mas na sequência da Copa ele estaria recuperado. Poderia ter chamado também o Maicon. É um jogador experiente. Aumentou a espinha dorsal. Aumentou aí, ó. Ele tem uma ótima visão de jogo, principalmente em abrir retranca, como as enfiadas de bola, com as enfiadas espetaculares de bola. No Grenal não deu certo aí, Thiago. Desculpe, Coronel, interrompi. Não, eu ia citar que quando se falou na droga, na verdade nós temos três crimes que são a raiz do crime no Brasil. É o tráfico de drogas, o comércio, o contrabando de armas e o comércio ilegal. E nós, em momento nenhum, se pensou em sistema de segurança atacando diretamente esses três crimes. Nós trabalhamos sempre no derivado deles. Nós sempre utilizamos um padrão ONU, homicídios, furto de veículos e assim por diante, quando na verdade são decorrentes. Nós não vamos na origem. Se nós analisarmos Porto Alegre não produz droga, não produz arma e não produz material de pirataria. Então, mas o número de homicídios, furto, roubo de veículos, latrocínios, etc., é tudo derivado dessa base. Então, na verdade, a estrutura, ela tem que, como foi falado pelo Calil, ela tem que iniciar nas fronteiras, ela tem que iniciar nas rodovias, nos portos, nos aeroportos, para que a gente não tenha depois uma decorrência dentro dos municípios, que é o que acontece hoje. Se nós formos ver Receita Federal, Polícia Federal, Rodoviária Federal, nós vemos estatísticas grandes de apreensões, mas em momento nenhum nós sabemos, pelo sistema brasileiro, qual a quantidade que entra no país. Se isto é muito, é pouco, qual é o percentual dentro desse processo. Correto. Então é isto que nós temos que ver. Nós temos que ver uma segurança de forma sistêmica, mas trabalhando com os crimes raiz.
Esta é a situação, porque todos os outros são derivados dele. Então, nós temos uma situação muito interessante. Outro dia eu estava participando de um evento e que estava falando do nosso problema do tráfico de drogas e armas, que o motorista de transporte, o motorista de estrada, o caminhoneiro, ele usava o que denomina de rebite. Era uma droga sintética para ele se manter ativo. Verificou que aquele tipo de droga não estava surtindo muito efeito. Ele entrou como consumidor de cocaína e o passo seguinte ele foi cooptado pelo tráfico para fazer o transporte. Então, é uma situação que hoje, muitas vezes, o caminhoneiro, para ele não interessa nem a carga que está a bordo. O que interessa é o que ele está trazendo para o traficante. E isto é que entra no município e isto que faz a decorrência. Se nós temos o furto e roubo de veículo, é para poder capitalizar para drogas. Se nós vemos a pirataria que no centro das cidades, que está disseminada, que estamos trabalhando em cima disto, mas faz parte da rede criminosa com o objetivo de trazer a droga. O homicídio... O camarada que está abastecendo. Isso, tem que se trabalhar na matriz e não somente na operação. O homicídio que nós temos é porque, se nós vamos ver, mais de 80% do homicídio que nós temos, vamos pegar a cidade de Porto Alegre, que a gente está trabalhando, normalmente se diz, não, é entre quadrilhas, é entre gangues, etc. Na verdade, ele acontece com arma de fogo trazida para a cidade de Porto Alegre. Vou ser um pouquinho mal educado, posso não? Está dizendo aqui o Jorge Pilger, Paulo Sérgio, sou de Voti, assisto o programa todos os dias, mas você fala muito, não dá oportunidade para os outros concluírem, seja mais educado com os convidados, ou tu deves ter um programa só para ti. Um grande abraço. Ô, Jorge, eu estou sendo mal educado para te colocar no ar aqui, viu, Jorge? Aliás, eu interrompo mais para botar o telespectador aqui. Tá? Agora, eu não sou apresentador do programa aqui, esse programa de debate, eu sou um debatedor, Jorge, mas continuamos presidindo. Um beijo aí para ti. Vamos agora ao ponto final com FCDL e Gimo FCDL. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Paulo Sérgio, hoje mais do que nunca um programa com assuntos polêmicos, com a participação de grandes personalidades, entre elas o general Denardi, honrado conselheiro colorado, campeão do mundo FIFA, e o futuro senador do Brasil, Germano Rigoto, de Dom Camilo de Canoas. Então, vou começar de novo com o coronel para o seu ponto final. Ponto final é um agradecimento pela parceria com o Ministério da Segurança Pública, a Secretaria de Segurança do Estado do Rio Grande do Sul, que nós, a semana passada, implantamos em Porto Alegre o Sinesp, que é o Sistema Nacional de Segurança, onde Porto Alegre é a primeira capital ou a primeira cidade do país que está integrada em um sistema global de segurança. O que significa isso? Significa que nós estamos dando inteligência e capacidade analítica para a tecnologia que nós temos em Porto Alegre para a segurança. E um dos passos que logo nós vamos chegar é justamente terminar com esses números que nós temos, números grandes de chamada de emergência, 190, 193, 158 e assim por diante. Então, esse sistema que nós instalamos em Porto Alegre, a curto espaço de tempo, nós vamos ter condições de Porto Alegre possuir um número só de emergência para acionar toda a rede de segurança do Estado. Meu caro Calil Seb Neto, nosso aniversariante do dia, meu centroavante, diretor do Badesul. Eu quero agradecer a lembrança e o carinho de todos os amigos que homenageiam-me no dia do meu aniversário, e dizer que fazer aniversário é uma coisa muito boa, porque a gente relembra sempre as coisas boas e a vida sempre segue. Então eu vou homenagear 2 telespectadores assíduos do Pampa Debates, que sempre assiste o teu programa, que é o Júlio Hoffman, de Caxias, vou mandar um abraço para ele, e a Lilian Delacorte, são assíduos. Eu fico sabendo tudo que aconteceu no Pampa Debates por eles. Oh, maravilha.
Boa tarde, aqui é o Paulo de Sapucaia. Te cumprimentei em Gravataí hoje. Obrigado pela atenção. Manda um abraço para mim aí. Estou assistindo o programa, muito bom. Um grande abraço. Aliás, estive em Gravataí hoje lá no Assum com o meu amigo Romátio Camati. Um abraço a ele também. E vários assistem o programa lá no Supermercados Assum, no CD do Assum. General José Carlos de Meu Matos. ponto final hoje é pela comemoração que nós devemos fazer nesse Brasil, porque hoje está sendo julgado o primeiro da Lava Jato. Isso é um sinal muito importante para que, dando pelo menos um indício de que o Brasil está mudando. Esse é o meu ponto final. O socialismo é uma ideologia de ódio, de morte e de miséria, que assim como o nazismo deve ser execrada para que não aconteça no Brasil a tragédia do socialismo que está repetindo agora na Venezuela. Aliás, quando aparecer um refugiado venezuelano, vou mandar eles para a sede do PT e dos seus aliados, pois são eles que são os responsáveis por aquele regime socialista, genocida, o Marciano Schaeffer. Doutor Luiz Carlos Bodanese, seu ponto final. Bom, ponto final é numa época de previsão de campanha política e mudanças governamentais, a gente tem que lembrar que nós temos que rever o sistema de saúde brasileiro. Uma discussão recente que nós tivemos, inclusive com o Drauzio Varela em São Paulo, fez-se um levantamento. Nos últimos 12 anos, 10 ministros da saúde giraram no Ministério da Saúde. Isso é impossível fazer qualquer plano a longo prazo. Eu conheço o sistema de saúde americano, e lá o programa é de longo prazo, de 20 anos em geral. Aqui nós temos um programa muito curto. Nós temos um sistema de saúde muito ambicioso, que é o SUS, que é amplo e dá muita cobertura à população. Mas vejam vocês que, comparado com a Inglaterra, que tem algo similar, a Inglaterra não está conseguindo suportar o sistema de saúde pela sua complexidade. Então temos que ter gente com capacidade, um político com uma capacidade tecnológica, entendimento e longo prazo e programas a longo prazo para atender melhor a população. Carlão, o que vocês querem? Que o general chegue no Rio de Janeiro com a varinha de condão e diga: agora acabem com a criminalidade. Ora, o Sérgio Cabral do MDB, o que ele fez, o Carlão? Não é só o Sérgio Cabral, teve muito mais gente, teve o Sérgio Cabral e outros tantos, né? Mas a situação, Carlão, do Rio de Janeiro tem a ver com uma corrupção sistêmica no Rio de Janeiro, que passa por poder executivo, por poder legislativo, chegando até no judiciário, né? Tribunal de Contas, quer dizer, é uma coisa absurda o que aconteceu no Rio de Janeiro. Então não é só, o Sérgio Cabral é apenas um dos que são responsáveis por essa situação. E eu concordo, tá? Concordo. Não vai dar tempo de a gente falar. Eu acho que a situação do Rio de Janeiro era tão séria que, como aconteceu com o general Denardi, que teve que comandar, né, uma ação militar lá na favela do Alemão e na Maré, não tinha outra alternativa do que puxar o exército, as forças armadas para colocar no Rio. E a resposta não é rápida, né? Não é rápida. Talvez o erro, Paulo, foi passar o comando, digamos, um general assumindo o comando sobre a polícia e sobre a Polícia Militar e a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Foi um grande erro. Aí foi um erro. Mas vamos lá. Amanhã sai a taxa Selic, a nova taxa Selic. Parece que derrubam a inflação, a Selic, a taxa básica de juros, em 0,25%. Muita gente comemora, vai para 6,25%, né? Comemora para ver o que era o absurdo da nossa política monetária ao longo desses anos, né? Quer dizer, uma Selic de 6,25 com uma inflação de 3,5, nós continuamos tendo o segundo ou terceiro maior juro real do mundo, o que segura investimento. Agora imagina que essa Selic estava em 14,5, né? E ela veio para 6,25. Nós continuamos com 6,25 e com uma inflação de 3,5, tendo aí provavelmente o segundo maior juro real do mundo. Quer dizer, uma das maiores taxas de desemprego do mundo. Não dá para comemorar essa redução que vem amanhã, tá? E que, a partir do momento da crise internacional, das bobagens que seu Trump está fazendo, e é uma bobagem em cima da outra, uma guerra comercial de um lado, romper o acordo do Irã do outro lado, quer dizer, o sujeito está querendo colocar fogo no mundo. Então, essas questões do Trump atrapalham no cenário interno. A situação da Argentina é um complicador, porque
porque nós dependemos muito de exportações para a Argentina, é o segundo, quer dizer, é o segundo país em termos de importação do Brasil, é só os Estados Unidos depois da Argentina. Agora, por favor, a nossa política monetária foi conservadora e criou muito problema para o país. A redução de amanhã não resolve o problema de termos um dos juros mais altos do mundo, juro real. Eu nem falo em cheque especial e cartão de crédito. Tá louco, com 350% de taxa anual de juros. É agiotagem pura. Paulo Sérgio. E tem um outro detalhe, Calil. Essa inflação baixa, ela só existe por falta de consumo. Ninguém está consumindo nada. Essa é a verdade. Isso é lá embaixo. Ninguém consome. Eu nunca vi a gasolina aumentando e a inflação baixando. E não podemos quando o nosso módulo é transporte. Sem falar de uma coisa importante. Hoje é o Dia Internacional da Família. E qualquer coisa pode haver transformação que é na base familiar. Não vamos culpar o Estado disso, aquilo. As grandes transformações vêm com família bem estruturada. A Petrobras fatura 9 bilhões e a gasolina está a R$ 4,30, mais do que a metade do preço imposto, ou seja, faturou em cima do povo brasileiro. Sou policial há 25 anos e não existia segurança pública no Brasil. Com este modelo de polícia, não há como resolver. O ciclo completo da polícia é fundamental, está dizendo Dalto Quadros aqui, não? Na verdade, o ciclo completo, ele não entra muito na origem, não entra no problema, né? É mais uma parte operativa das instituições de segurança. Ela não seria ter ou não ter o ciclo que mudaria o cenário. Na verdade, ele teria só uma diferença da dualidade que nós temos hoje, de polícia preventiva e judiciária. Mas ele não entra no cenário, nos problemas, para resolver os problemas de segurança pública do país. Roberley aqui está dizendo aqui o seguinte, não adianta falar do Rio, é fácil, difícil é realizar ações concretas aqui na capital. Me admira o secretário Cenice discursar desta forma, enquanto Porto Alegre, com a sua guarda municipal, não recebe investimentos nem efetivo para prestar um bom trabalho. Na verdade, nós estamos fazendo a reengenharia da Guarda. A Guarda hoje é um ator ativo dentro da segurança pública. A Guarda, até 2016, ela trabalhava em segurança patrimonial e serviços para a Prefeitura. Hoje ela trabalha para a comunidade. A Guarda de Porto Alegre, ela possui 440 homens e mulheres e eles estão hoje nas ruas, junto com a Brigada Militar, junto com a IPTC, junto com a Polícia Civil. Não significa o aumento de efetivo que nós vamos ter uma melhora de segurança. Nós vamos ter uma melhoria de segurança com a tecnologia agregada e com a inteligência que hoje é realidade na Prefeitura de Porto Alegre também. Paulo Sérgio, é muito estranho que em véspera de eleição se divulgue documentos como este, da época da ditadura. Meu nome é Conrado. É muito estranho mesmo, hein? Eu também acho. Também acho. Acho extremamente estranho. Bom, isso aí talvez faça parte de documentos fake news. Pode ser. Porque eles podem vir em forma de papel pode também. Ser, pode ser. Está na moda o fake news. O importante é que se tome conhecimento, que se receba, que se analise esse documento, vê a veracidade dele. O mais importante é isso. Eu nem vou ler esse e-mail. Eu tenho um que eu mostrei pro general aqui que não dá para ler. Agora esse aqui, ó. Posso ler esse aqui? O programa não tem censura, eu estou só fazendo um negócio aqui porque... Não, esse aqui não. Ele quer que o governador concorra, não ao Senado, ao governo do Estado. Não. O PMDB já tem candidato, é o Sartori. E a questão do Senado também, eu já disse isso aqui várias vezes no programa, estava falando fora do ar com o general Denardi aqui. Por exemplo, está lá o seu Jader toda hora me cobrando isso, dizendo que o Tite cedeu à pressão dos cariocas e dos paulistas. Eu quero dizer, o Tite não cede esse tipo de pressão. De jeito nenhum. Pode no passado ter tido esse tipo de problema. O Tite não cede, é convicção do Tite, convicção. Ele pode ter convicções erradas. O que diz que ele deveria convocar o Luan, deveria convocar o Marcelo Groi, deveria convocar o Arthur. Mas ele tem convicção, não adianta, não é por pressão. Mas para aí, Paulo, só para te dizer, aí o Jasper também, o Gilberto Asper está nos assistindo lá. Um abraço. Grande Gilberto. Mas eu quero dizer o seguinte, essa questão do Senado também,
vai depender muito de uma série de fatores que vão acontecer até maio. Definição de coligação em nível federal, em nível estadual, não está nada definido, mas eu agradeço o carinho. Eu vou ler e as esse aqui, o último, que a Vera Armando já está chegando aí. Boa noite, Paulo Sérgio e convidados. Excelente debate, vou ajudá-los na convocação do Tite. Foi um absurdo. O Groli saiu da seleção por lesão. O Luan na seleção só é comparável ao Neymar. O Maicon é o líder e craque. Enfim, tenho certeza que o Tite vestiu a máscara do Tele Santana de 1982. Sinto muito, foi um absurdo. Não ouviu o povo e jornalistas. Paulo, tenho 60 anos, sou de São João. Aí. Obrigado, Coronel Senice, obrigado. Obrigado, parabéns de novo pelo seu aniversário. General Denardi, show de bola. Parabéns pelo nosso grande Rodrigão. Né, que nasceu aí o nosso... E ele e a Roberta muito bem, graças a Deus. O nosso casal, o Roberto Lucas, muito feliz. E a dona Cláudia... Mãe coruja, vovó coruja, que é o vovó coruja. Barbaridade. Não é fácil aturar o vovozinho, dona Cláudia. Você não tem cara de avô, você está com uma cara ainda de garoto. Mas é verdade. Mas é bom, é bom. Jovem, vovô. Vou poder curtir bastante. Obrigado, Luiz Carlos Bodanese. Vem aí o Jornal da Pampa com as principais notícias da sua região com nossos apresentadores locais. Obrigado, boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.